Valeu. Tá todo mundo me ouvindo, não tá? Comecei a gravar, tá? Sim. Tá me vendo também? Tá, estão me vendo. Vê, pessoal, preste atenção, que isso aqui é bem importante, tá? Olha, gases. Tem um assunto que a gente tem que ter muito cuidado para o SSA2, muito, que é o tal dos gases com termoquímica, tá? Eu acho que é um dos assuntos que... É o único assunto que repete questão, assim, tem mais de uma questão na prova. Então, é um assunto que exige cuidado. Então, vê, primeira coisa é imaginar isso aqui, ó. Vê. Ele diz assim: H2 e Cl2 estão contidos em balões interligados por meio de um tubo com torneira nas condições indicadas no desenho. Vê, esses dois tubos têm volumes iguais, não é verdade? Aqui, ó, 1 litro e 1 litro. Tem a mesma temperatura, então tem volumes iguais e tem o que igual? E tem o que igual? Temperatura também igual. Tem que ser em Kelvin. Aí, olha, tem que ser em Kelvin. Então, mas é a mesma, 298 e 298. E o que é que eu posso garantir aqui? Pessoal, qualquer gás, a gente vai usar a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Se o volume é igual, presta bem atenção nisso, vice, ó, o volume é igual, a temperatura é igual, R é o que, pessoal? R é uma constante, não é verdade? Então, se qualquer gás nas mesmas condições de volume e temperatura, a pressão corresponde ao número de mols. Pessoal, se liga nisso na prova da UPE. Se liga nisso. Ele diz assim, ó, H2 e Cl2 estão contidos num balão interligado por meio de um tubo com torneira. Ao abrir a torneira, os gases se misturam e a reação entre eles é iniciada pela luz difusa. Quem são os gases? Vê, H2 e Cl2, produzindo quem? 2HCl. Legal? Aí ele diz, ó, em uma reação completa, até desaparecer totalmente pelo menos um dos reagentes. Olha a pergunta. Quanto vale a razão entre as quantidades em mols de cloro e HCl? A razão, ele quer a razão entre cloro e HCl em mols, tá? Então, vê, quando tu pega uma questão dessa, a tendência é o cara dizer, pô, me lasquei, mas não lascou não. Porque se eu tenho volume e temperatura igual, a pressão corresponde ao número de mol. Então, ó, H2 eu tenho quanto? Né? Um ATM? Então aqui é como se eu tivesse 1 mol. Cloro, eu tenho 5 ATMs. Então, é como se eu tivesse quanto? 5 mols. E no início, quanto é que eu tenho de produto? Quanto é que eu tenho de produto? 0. Aí, pessoal, ele diz a reação vai acontecer até um deles acabar. Veja, a UPE ama isso. Quem é que vai acabar primeiro? 1 ou 5? 1, né? Então, quanto é que vai reagir aqui? V. Vai reagir 1. Aqui vai reagir quanto? 1. E aqui vai formar quanto? 2. Porque a proporção é quanto? Olha, 1 para 1 para 2. Não é assim a proporção? Então, quanto é que sobrou de hidrogênio? 0. Quanto é que sobrou de cloro? 4. Quanto é que formou de HCl? 2. Então, olha, qual é a razão que ele quer? Quanto é que eu tenho de cloro? 4. Quanto é que eu tenho de HCl? 2. Então, quanto é que deu a razão disso? 2. Manda todas as resoluções no WhatsApp, porque o Márcio disse que está tudo bugado, assim. Eu acho que ela disse que não está em casa exatamente. Ela tá, eu não sei onde ela está, mas, pô, está tudo bugado. Aí eu queria, pelo menos, mandar as resoluções até ela se ajeitar. Certo. E diga que a aula está sendo gravada. Eu mando também a aula, tá?
Certo? Como que prova que a pressão Tá. é igual a Ó, número de mols aí? Vinícius perguntou como é que prova que a pressão é igual ao número de mols. É uma forma. Vê, é porque a gente tem a equação de Clapeyron. Que, ó, PV igual ao quê? nRT. Não é isso? Aí, vê, se PV é igual a nRT, o que é que eu posso garantir aqui? Vai, ajuda aí, pessoal. Várias coisas. Não, porque, vê, nessa questão... eu posso garantir várias coisas, mas nessa questão, ele me disse que o que é que era igual? O volume e a temperatura E R é são uma constante. constantes. Então, era constante. E R é o quê? R é uma constante, que é a constante dos gases. Então, se tudo é constante, quais são os dois que eu tenho aqui na relação? Pressão igual a quem? Ao número de mol. Eu não quero que você decore, não. Quero que você entenda o que é que provoca pressão. Não é a porrada do gás na parede do recipiente? Então, quanto maior o número de mol, maior a quantidade de partículas o quê? Batendo. Então, maior a pressão. Então, a pressão é igual ao choque do número de partículas. Então, a pressão depende do número de mol. Tudo bem até aí na primeira? Ô, Guga, sim. Oi. por que na reação foi 1 mol que reagiu? Ele disse na Porque, questão. vê, quando a gente pegou a reação, ó, lembre-se que sempre reage na quantidade o quê? Estequiométrica, não é isso? Então, ó, quando eu tive aqui, ó, eu tenho para o hidrogênio, eu tenho quanto para o hidrogênio? Qual é a pressão do hidrogênio aqui, ó? 1 atm, tá vendo? A pressão do hidrogênio é de 1 atm. E quanto é a pressão do cloro? 5. Então, o hidrogênio eu tenho 1 mol e para o cloro eu tenho quanto? 5. Mas só que eles reagem, ó, na proporção de quanto? 1 para 1. Não é verdade? Então, se é 1 para 1, quando reagir 1 do hidrogênio, ele não reage mais, ele acabou. Mas o cloro ainda sobraram quantos? Ainda sobraram? Entendi. 4. E formou 2 lá. Oi? Entrou? Fala, vai lá. Certo? Certo, Tranquilo aí? tranquilo. Vê. Agora vê, pessoal. Essa questão que eu fiz foi para UPE. Essa segunda questão que eu estou fazendo aqui era uma questão de prova. E essa questão caiu na UPE. Tá? Essa questão caiu na UPE. Mas me ouçam. Ela é uma questão de prova. Eu não sei se eu tô errado, mas acho que no itinerário de Fábio, não é que todo mundo tava, mas eu acho que ele deu uma questão, se não era igual, era parecida. Eu acho que ele fez essa daí. Então, Mas você admite que pressão igual a número de mols, o cálculo não bate. Okay. não, pô, porque você não tem que igualar os dois. Sim, como é que Você não tem os dois. Quer dizer que os dois são iguais. Aí vê. P1, V1 igual a nRT. P1, V1 igual a nRT, né? Então, vê. Divida um pelo outro. Quem é a pressão inicial ali do 1? Entendeu? Mas é porque você tem que ver quanto reage, ó. Não é jogar na fórmula. Peraí, só perguntei aqui, viu? Não é jogar na fórmula, não, ó. Se a pressão é proporcional ao número de mol, o que eu tenho de pressão, eu tenho de mol. Vamos fazer. Aí vê, pessoal, vê. Em todo mundo, o índice de acidente de trânsito tem levado em ordem responsável, tal, isso é conversa, né? A massa de ácido de sódio, ó, chegou na hora da prova, pelo amor de Deus, preste atenção aqui, para na quarta-feira a gente tá comemorando, na terça, né? Vê, a massa de ácido de sódio, ele quer o quê? Massa. Aí você bota aqui do lado, ó, massa. Necessária para produzir gás suficiente que ocupe, veja, quem é o gás aqui? Quem é o gás do lado de cá? Vai, pessoal, quem é o gás aqui? Sódio ou nitrogênio? Nitrogênio. Né? Todo gênio é gás, lembra disso, né? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Então, ó, e os halogênios, né? Então, vê, ele vai produzir quanto? 74 litros de nitrogênio, tá? A 27 graus e 1 atm de pressão. E ele diz que R é quanto?
0,082. Pessoal, eu Duda, sei. Oi, meu amor. se eu colocasse 0,082 em notação científica, isso seria 8,2 vezes 10 a menos 2? Menos 3, né? Não, menos Então, 2. Não, não, não. Menos 2, menos 2, menos 2. Menos 2. Tá Menos bom. 2. Desculpa. Aí vê, ó. Então veja, qual é a minha relação aqui? Chegou na hora da prova, ó. 2 mols de NaN3. Torres está caladinho. Fala aí, Torres. Tá Prestando entendendo? atenção, tô anotando aqui tudo. Tô prestando, Vê. tô entendendo. Está para 3 mol de N2. Vê, preste atenção. Se ele quer saber massa, então quanto é que isso aqui pesa? 2 mols pesa sódio é 23 e nitrogênio é 14. Ó, não é para adivinhar não, ele deu, tá vendo? Aí, ó, 23 vezes 1, 14 vezes 3. Dá quanto? 23, 3 vezes 23 4. vezes 2, Guga, não? Não, é Na. Vai dar Na. 42. Não, mas não tem. Não, mas o 2 é a proporção. Eu só tenho, ó, esqueça, quantos Na eu tenho aqui na fórmula? Olha para a fórmula. Quantos Na eu tenho? 1. E quantos N? 3. 3. Entendeu? Então, ó, Na 23 vezes 1 e N. Quanto é N? 14 vezes quanto? 3. Vezes 3, tá certo? Aí 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3, 42. Aí dá quanto? 65. Então, veja, 2 vezes 65. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 mols. E 65 é quanto ele pesa. Está para 3 mols de N2. Legal? Mas veja, ele deu 74 litros nessa situação. Então eu tenho que transformar isso em quê? Em mol. Não é verdade? Como é que eu transformo isso em mol? Não, não está na CNTP, não. Se você botar 22,4, ó, você arromba, porque não está na CNTP. CNTP é 0 grau. Tá quanto? Tá 27. Aí você, ó, nessa questão da prova, você vai ter que usar, ó, PV igual a NRT. Não pode botar 22,4, porque não está na CNTP. Se fosse CNTP, a temperatura é quanto, pessoal? 0 graus. 0 grau. Certo? Então, veja, como não está na CNTP, eu tenho que pegar os dados que ele me dá e transformar em número de mol. Quanto é a pressão? 1. Quanto é o volume? 74. Quem é N? Sei lá. Quem é R? 0,082. E quem é a temperatura? Pessoal, se alguém botar a temperatura em graus Celsius, eu juro que eu enfio o dedo no olho da pessoa. Tem que somar com quanto? 273. Então aqui é 300. Veja, pessoal, pelo amor de Deus, temperatura, sempre, pessoal, não há exceção. Temperatura sempre em Kelvin. Legal? Sempre. Nunca vai ser em Celsius. Nem se ele pedir em Celsius. Se ele pedisse em Celsius na prova, você transformava em Kelvin e depois voltava para Celsius. Então, vê. Aí aqui dá 74, que é igual a N, vezes quanto? 24,6. Quem é N? 74. Divide aí para mim. Aproximadamente 3, né? Aproximadamente 3. Aproximei para 3. Pronto. 3 mols, não é isso? Então, vê que legal. 3,00, sei lá o que aí. Não é isso? Oi? É isso. É porque dá 3,0008 e alguma coisa. Então, vê, se 3 está para 2 vezes 65, 3 está para quanto? X. Dá quanto a resposta? 130 gramas.
Pessoal, presta atenção que esse tipo de questão, além de ser da UPE, é questão de prova. É uma questão que Ô, Fábio Guga, eu tenho uma fez na pergunta. sala. Oi. Agora, tipo, do lado tu colocou lá o 2 vezes 65 gramas. Agora, por que do outro tu não fez 3 vezes 28? Porque aqui, ó, eu coloquei mol, tá vendo? Como eu Sim, trabalhei aí com porque tem. mol, Entendi. eu Tu só colocou trabalho mol em embaixo, gramas. aí tem que colocar a mesma medida. Exatamente. Entendeu? Como Entendi. aqui eu vou achar mol, então eu trabalho com mol. Como aqui ele pediu grama, eu trabalho com massa. Aí tem que achar a massa molar. Certo essa questão, pessoal? Pessoal, todo mundo entendeu essa questão? Vinícius, Manda no entendeu? grupo, Guga. Sim. Vou mandar. Pessoal, veja, eu estou muito preocupado. Se você não entender, pergunta, pelo amor de Deus. Não vai deixar para entender depois, não, tá? Oi? Guga, Oi? esse tipo de reação é muito comum da NASA, sei lá o quê? É muito ácido abissódio, porque é a reação do. Como é que se diz? Airbag. Do airbag, exatamente. Então é a reação que sempre está se perguntando. Tá certo? É, Tu acha válido decorar ela a nível de SSA ou eles dão? Não, precisa decorar, não. Viu? Não precisa decorar a reação, não. Tá doido? Oxe, aí a gente endoida. A gente já não tá muito normal. Aí o negócio piora, né? A vida da gente. Nem se preocupe, viu? Legal? Ok. Vamos lá. Ó. Eita! Essa é outra. Vê. Pessoal, presta atenção. Tu pulou a Vê bem. 3, Guga? Oi? Tu pulou a 3 propositalmente ou não? Eu pulei a 3, foi? Foi. Cadê ela? Não tem 3. Ah, tem. Tá aqui. Vamos lá fazer? Bora. Bora lá. Ó. Em demonstração realizada numa sala de aula sobre as propriedades dos gases, uma pessoa encheu 2 balões de 30 litros. Veja, 2 balões de 30 litros. Pessoal, aquela questão anterior, todo mundo entendeu? Sim. Sim. Eu posso ficar 100% tranquilo, não posso? Pode. Não brinca com isso não, que eu fico nervoso, viu? Eu sou de peixes. Ó, vê bem. Ó, ah, que raiva, a bola não ficou uma bola. Agora vai. Ó, vê. Em uma demonstração realizada numa sala de aula sobre propriedade dos gases, uma pessoa encheu 2 balões de 30 litros. 30 litros, 30 litros. Aí ele diz, a 27 graus. 27 graus é quanto, pessoal? 300 Kelvin, 300 Kelvin. Um deles foi cheio com 14 gramas de nitrogênio. Veja, 14 gramas de nitrogênio. E o outro com 8 gramas de oxigênio. Certo. Aí ele diz, depois os balões foram soltos na sala. Em seguida, ainda a 300 kelvins, outro balão de mesma capacidade, outro balão, terceiro balão. Tá? De mesma capacidade, quer dizer que ele tem quanto? 30 litros. De mesma capacidade, foi cheio com a mistura de 14 gramas de nitrogênio e 8 gramas de oxigênio, que ocupou o volume de 30 litros. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu queria que a gente pensasse aqui. Não é legal a gente trabalhar com massa. Vamos trabalhar com mol? Bora, né? Nitrogênio pesa 28 gramas por mol. E oxigênio pesa 32 gramas por mol. Guga, Legal? Oi. só uma coisa. Como é que, tipo, eu não identifiquei em relação a, tipo, se 14... Ah, mas os 2 balões são iguais, então não faz diferença. É porque eu ia falar que, tipo, qual balão seria 14 e qual seria 8 gramas, entendeu?
Mas é porque os dois são exatamente os mesmos, né? Então ele não precisou nem anotar, certo? Aí vê. Ô, Guga, Então aqui, ó. tem uma pergunta. Diga. Tipo, por que essa preferência por tu colocar em mol? É por causa do PVNRT? Exatamente. Porque a gente sempre, a pressão de um gás, ela é proporcional ao número de mols. Ela não é proporcional à massa do gás. Sim. A massa do gás, ela é desprezível, entendeu? Em relação ao seu tamanho do recipiente. Legal? Obrigado. Nada. Aí aqui, ó. Então, vê, se 28 gramas é 1 mol, 14 gramas é quanto? Meio mol. Não é verdade? Guga, Oi. nessa questão vai ter aquela coisa de soma de pressão? É válido aí? Pode? Eu não sei se eles vão, se ele vai abrir. Eu não sei se ele vai abrir o recipiente, entendeu? Só soma a pressão se ele abrir os dois recipientes. Não, mas tipo, com a mistura, porque vai ter um balão que é com mistura gasosa. Entendeu? São Aí. 3 balões. Aí no da mistura a gente vai achar a pressão parcial de cada um deles. Entendeu? A Não, pressão. a minha dúvida é o seguinte, se tipo, é porque eles dão esses 3 balões, o terceiro, a pressão do terceiro, equivalente à soma das duas, do de baixo, Ele tá perguntando se a pressão é pressão, tipo, É. é a pressão do nitrogênio mais a é, pressão do é Dalton, sei lá, aquela lei de soma de pressão total. Total é a soma das pressões parciais. Exatamente. mols também, né? Viu? Exatamente. Mols também, né? Exatamente. Vê. Vou botar aqui. 32 está para 1 mol. 8 gramas está para quanto? 0,25, né? Vê. Então, aqui eu tenho 0,25 e o outro tenho meio. Vê, pessoal, só para deixar tudo sem dúvida, tá? Dalton. Não, Guga, é 0,5 para os dois. Não. Não. Ah, não? O 2 é 32 Não. gramas. Não é 8 gramas? Ah, é o 2. Tá bom, Dois, né? então. Vê. Ô, Guga, mas Oi. realmente eu fiquei na dúvida. Não é N2, porque tu só botou 28 e no do oxigênio que seria... Não, 16. porque essa questão da UPF é anulada. Porque isso aqui, ó, esse dado aqui, ó, N14. ele colocou errado, ó. N14, Esse dado é o quê? Era para ser o quê? Quer dizer, Lembra? Eu entreguei aquela fichinha, aí nela tem, que eu até anotei, mostrando que essa questão foi anulada exatamente por culpa desse dado. Entendeu? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que tem aqui SSA? Me ajuda aqui, onde é que tem SSA por aqui? SSA 2. Vê. Não lembro que ano é essa questão. Mas ela tá por aqui, ó. É que ano ali, pessoal? 2014, né? Vê, ó. É 2015. Eu acho. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo que tá de vermelho naquele caderninho? Ela foi anulada porque ele botou nitrogênio errado, tá vendo? Ele botou N2 em vez de botar N. Entendeu qual foi o erro, pessoal? Tô indo, galera. sim. Então vê, Dalton diz assim, ó, a pressão total é o somatório das pressões parciais. Se eu somar todas as pressões parciais, eu tenho a pressão total. E o outro cara que falou foi um tal de Amagati. O que é que Amagati falou? Quem lembra? O volume total é o somatório dos volumes parciais. Certo? São duas leis de gases, só para matar a curiosidade. Vamos lá? Então quer dizer que o número total de mols não é a soma total dos dois, né? Aqui, quando os dois estão juntos? Não, né? É, Então, só para ter certeza. é sim. Viu? Aí aqui, ó. Quando eu somar, quem é o número de mol total? 0,5 mais 0 quanto? 25. Então dá 0 quanto? 75.
Como é que eu acho a pressão? A pressão vezes. Quanto é o volume daqui? 30. Quanto é o número de mol total? 0,75. Quanto é R? 0,082. E quanto é a temperatura? 300. Legal? Aí aqui, ó. 30 por 300, aqui dá 10. Faz aí para mim quanto é 0,082 vezes 10 vezes 0,75. Dá quanto, pessoal? 0,615. 0,615. 0,615. Não é isso? Sim. Não é isso? É. Vamos ler o que é que ele pergunta. A pressão do nitrogênio nos balões seja igual a 0,21. Veja, quanto é a pressão do nitrogênio? Pressão. Quanto é o volume do balão? 30. Quanto é o número de mol? Meio. Vezes 0,082. E quanto é a temperatura? 300. Pessoal, dá quanto aqui? 10 vezes 0,082 vezes 0,5. 0,41. Pronto. Então, ó, aqui é 0,41 atm. Certo? E olha, vê que interessante. Eu preciso achar a pressão do oxigênio aqui, pessoal, do lado de cá. Alguém acha que eu preciso achar? Vê. Quem é a pressão? Sim. Mas bora ver. Quem é a pressão? Quem é o volume? Com mol? Que fez com mol? Exatamente. N. Quem é R? Quem é o número de mol? 0,25, 0,082 vezes quanto? 300. Aí, ó. Quanto é que dá 10 vezes 0,082 vezes 0,25? Dá 0,205. 205. Vê, se tu somar 0,205 com 0,41, dá quanto? 0,615. 615. Então, por que não precisava calcular a pressão do oxigênio? Porque você não já tinha a pressão do nitrogênio? A soma do nitrogênio com o oxigênio tinha que dar a pressão o quê? Total, ó, que era essa aqui, ó. Sim. Entendeu? Porque não precisava calcular, só era subtrair 0,615 menos 0,41. Entendeu qual é a pegada? Sim. Sim. Entendeu ou não? Sim. Pessoal? Sim, eu entendi. Sim. Então vamos lá. Vamos ver o que é que ele nos pergunta agora, né? Se a gente já pode responder ou vai ter mais alguma coisa. A pressão do nitrogênio nos dois balões é 0,21. Isso tá o quê? Falso, né? A pressão do balão contendo a mistura gasosa é 0,82. É verdade? Não. Quanto é a pressão da mistura gasosa? 0,615. Mas se o mol do oxigênio fosse 0,5, seria isso. É, mas eu só tenho 0,25 mol, concorda? É. Porque é Sim. O2, tá? Um dos balões estoura em consequência a liberação de calor na reação entre gases. Nada a ver, né? Eles não vão reagir, porque eles estão separados. A pressão do balão que contém a mistura gasosa seja maior que a soma das pressões parciais do nitrogênio e oxigênio. Tem lógica isso, pessoal? Não. A pressão parcial é a soma de quem? A pressão total é a soma das pressões Parciais. parciais. E letra E, quando soltos, o balão de oxigênio e o balão de nitrogênio mantêm alturas continuamente alinhadas em relação ao piso. É verdade isso? 2007, eu não sei. É o que sobrou, né? Hã? É o que Eu sobrou. marcaria essa por eliminação. Por Eu eliminação, marquei, ficaria eu essa. marquei por eliminação, mas sendo que eu só. Nossa, eu fiz errado, do mesmo jeito. Então, Vocês estão esquecendo um detalhe. A questão foi nula.
Guga, Oi, eu não entendi a D, não entendi a D. vê. Também não. A pressão do balão que contém a mistura gasosa seja maior que a soma das pressões parciais do nitrogênio e oxigênio. Quem é a pressão total? A pressão total é a pressão de nitrogênio mais a pressão do oxigênio. Então, essa questão ela foi nula. E por que foi nula? Porque ele errou o mol. Ariano falou, o que foi que Ariano falou? Se a pressão do oxigênio fosse zero quanto? 0,5, qual era a resposta da questão, Ariano? Letra Hein? Foi Letra B, B. foi ela que falou. Era a letra? Letra B. Eles erraram, entendeu? Aqui, ó, era para os dois terem a mesma o quê? Mesmo número de mol. Aí eles erraram o número de mol. Entendeu? Porque se os dois tivessem a mesma quantidade em mol, a pressão seria sempre o quê? A mesma, baseado no que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu? Que quando eu tenho volume e temperatura iguais, a pressão corresponde ao quê? Ao número de mols. Entendeu qual foi o erro da questão? Deu para entender qual foi o erro da questão? Quando eles colocaram aqui, ó, N228, eles queriam colocar o quê? Eles queriam que os dois tivessem a mesma quantidade em mols. Porque se N fosse 28, 56, aqui ia ser o quê? Um quarto também, né? Aí ia ser um quarto e um quarto. Entendeu qual foi o erro deles? Uhum, sim. Sim, sim. Entendeu, né, pessoal? Só não teve resposta, mas que o cálculo tá todo certinho, né? Sim. Vamos lá. Questão 4. Vê, a questão 4 é uma questão bem interessante. Vê. De novo, a partir de 1º de janeiro, tal, começou a valer a obrigatoriedade. Tu tirou foto da outra questão? Eita, boa. Pessoal, vê, eu fiz essa questão para vocês entenderem qual é a pegada da questão. Vocês entenderam de verdade? Sim. Sim, Guga. Sim. Se não entender, pelo amor de Deus, fale, viu? Vinícius, tu entendesse? Não, não desconcentre, não. Ô, Guga, e Sara, hein? Ela fez bom Enem. Rapaz, ela não tá com coragem de copiar, de conferir o gabarito, tu acredita? Eu também não corrigiria. Não, não tem sentido, não. Por que não corrigiria? Ai, Guga, eu não corrigiria, Ah, não. sei lá, dá medo, não. Eu Vê não bem, pessoal. corrigiria, não. Deixa eu dizer uma coisa que é uma coisa que eu era também assim, eu não gostava de corrigir, não, mas veja. Infelizmente, Enem, o vestibular do Enem, ele é uma corrida contra tempo, tá certo? Então, você tem que corrigir o mais rápido possível para você saber quais são suas verdadeiras possibilidades. Lembrem-se, você no Enem, você concorre com o Brasil todo. Vê como a realidade do vestibular do Enem, ela é sacana com nós que somos nordestinos. Pessoal, a gente, quem só fez Enem, acabou o estudo agora. Quem é terceiro ano? Ou cursinho, que não está mais SSA, fez prova, está de férias, certo? A não ser que vá fazer particular, mas se não for fazer particular, está de férias. E o resultado só vai sair, você só vai saber se entrou ou não na faculdade lá para fevereiro, tá? E aí o que é que acontece? O pessoal de São Paulo agora é que está estudando, o pessoal do Rio agora é que está estudando, o pessoal do Paraná agora é que está estudando. Por quê? Porque lá as universidades deles têm segunda fase. Então eles estão metendo pau para fazer prova em dezembro e janeiro. Se eles não passarem, eles já estão estudando. Eles emendam um ano no outro. E o cara aqui de Pernambuco, vê, não estuda mais metade de novembro todo, né, porque é o Enem, não estuda dezembro, não estuda janeiro, porque acha que está de férias, fevereiro vai esperar o resultado, vai começar a estudar em março. Quando ele começar a estudar, o concorrente dele já está estudando 4 meses na frente dele. 4 meses na frente dele. Quando o vestibular era regionalizado, você disputava só com você mesmo, tudo bem. Mas agora não é mais assim, entendeu? Você disputa com todo mundo. Então, o que é que acontece? Você parte com 4 meses de diferença, pô. Então, tem que saber exatamente o que é que aconteceu para já começar a tomar atitude. É feito assim, quem deixar para estudar terceiro ano, no terceiro ano, vai sair atrás.
Por quê? Terceiro ano é cheio de aula, o colégio enche você de aula para você não fazer outra coisa, como se isso desse alguma diferença na vida do aluno. É uma maldade o que o colégio faz, bota uma porrada de aula que não adianta de nada. Se a aula aprovasse, você escolhia os 10 melhores professores do Brasil, fazia os cursos dos 10 melhores e passava no ITA. O que passa é estudar. Então, os colégios, de um modo geral, enche o cara de aula, o cara fica sem tempo de estudar, não consegue acompanhar o assunto, começa a ter simulado em cima do outro. Aí tem que começar antes, tem que saber. Lógico, fica nervoso? Fica, mas tem que saber, pô. Tem que ir atrás. Por quê? Vai mudar alguma coisa? Não tem mais como mudar. O que foi feito, já foi feito. É isso que eu estou tentando falar com ela. Aí ela corrigiu primeiro dia inteiro e segundo dia corrigiu matemática, mas está com medo de corrigir natureza. Aí lasca, né? Aí, natureza. Aí no primeiro dia... Eu Agora vou que confessar começa que me a termina, né? destruiu, assim, no segundo dia. Mas é porque, tipo, caiu, tipo, umas coisas de orgânica mesmo que, meu Deus, eu nem sabia. Ondulatória é que caiu uns conceitos também, uma coisa de energia de tal, que eu não sabia. Aí, assim, eu fiquei, tipo, e agora? Não, mas não se preocupe, porque você é segundo ano. Concorda? Então, assim, você não viu nada de orgânica, que é mais da metade da prova. Você não viu pilhas e eletrólise, você não viu radioatividade. Então, assim, são assuntos que caem muito, certo? Então, assim, você não tem como saber como é que você foi. Pô, como é que você vai acertar uma coisa que você não viu? É injusto, né? Mas para o cara que é terceiro ano, tem que corrigir logo. Corrigir o mais rápido possível. E quem é segundo também, não está perdendo nem ganhando nada. É verdade? Eu tô com um plano, assim, de nessas férias refazer, tipo, a prova do Enem desse ano e, tipo, fazer redação, assim, nessas férias, o máximo que eu puder, claro que também descansar, e revisar conteúdo desse ano que, sei lá, não fixou muito bem, sabe? Uhum. Mas olha, faça assim, ó. A gente vai, quem continuar na aula, né? A gente vai dar 15 dias de férias, né? Mas quem continuar com a aula, a gente vai rever conteúdos fundamentais e vai ver conteúdos importantes. Por exemplo, quando você entrar no primeiro dia de aula, tu já sabe o que é hidrocarboneto, como dá nome a hidrocarboneto, o que é álcool, o que é fenol, o que é enol, o que é aldeído, o que é cetona, o que é éter, o que é éster, o que é... Então, assim, isso já vai deixar você lá na frente, entendeu? Já lá na frente. E aí você começa a fazer prova. Porque você só pode fazer prova quando você tiver com um conteúdo já fixado. Não adianta você pegar a prova do Enem agora, porque você vai se debater com um bocado de assunto que você não viu ainda. Então, não vai adiantar de nada, entendeu? Só vai lhe frustrar, não vai lhe ajudar em nada. Agora é a hora de resolver alguns conteúdos para depois, sim, aí dizer, agora vou meter bronca. Entendeu? Vamos embora, vai dar certo. Pode confiar, pode confiar. 25 anos de vestibular. Vinícius mesmo tá lascado. Eu já fiz um grupo comigo, eu e ele, para... Aqui, vê, ó. Pronto, aqui, ó. Vocês estão vendo meu YouTube, meu WhatsApp? Sim. Sim. Aqui, ó. Ó o grupo de Fernandinho, ó. Tá vendo? Aqui, ó, pessoal. Tá vendo esse negocinho azul? É tudo gente tirando dúvida, ó. Por exemplo, aqui já teve uma dúvida, ó. Que eu tirei mais cedo, quer ver? Ó. Dossiê de funções inorgânicas, tal. Já é o pessoal estudando, entendeu? Tem que ser assim, pô. Tem que ir para frente. Vamos embora, vamos estudando, que vai dar certo. Pare de comer, estude. Só vai comer, porra. Ó, vamos lá. Ele tá comendo. Ele assiste aula, levanta, vai, pega jujuba, volta, pega bombom, volta, pega chocolate, volta, é MM aqui do lado, é tudo. Vai ficar gordo, viu? Bora. Ó, Estado de Castigo. Ó, a partir de 1º de janeiro de 2014, começou a valer a obrigatoriedade da presença do airbag. Olha aí. Aí vê, pessoal, de novo, ó, considerando que um airbag para um determinado tipo de carro precisa de 98 litros de quê? De nitrogênio, a 25 graus e 1 ATM. Tá na CNTP, pessoal? Vamos embora, bora botar. Tá na Vou dizer- CNTP. Ah, não, Tá na CNTP é quando. Ó, É 0 graus. exatamente, ó. CNTP, temperatura é quanto?
0 grau Celsius. 273 Kelvin. Exatamente. Então, vê. Se não tá... Miguelito tá na sala, tá? Ele Ele acabou de falar. falar. E... Não, ó, beleza, Guga, não. não, desculpa. Eu era o único sem o nome no contato. Não Miguelito. reconhece minha voz. Miguelito, eu botei seu nome com um coração do lado agora. Pare de frescura. Viu? Ó, vê. 25 e 1 ATM. Qual a massa de NaN3? Pessoal, eu nem sei se essa questão é a questão da prova, mas assim, eu acho que é importante ver uma coisa aqui. O que é que eu tenho aqui? Ó, eu tenho uma coisa chamada reação consecutiva. Sabe o que é isso, não sabe? Não é verdade? Veja. Quando eu tenho 2 reações, ou 3, ou 10, quando for reação consecutiva, eu tenho que ter um cuidado. Eu tenho que cancelar um produto da primeira com reagente da segunda. Quem é, no caso? Na. Por que não é o Eu nitrogênio? não sei que é uma reação consecutiva. Porque não tem mais de uma. Ó, uma reação, 2 reações. Tem mais de uma. Aí veja. Você pega o que é igual. Ó, esse cara aqui, ó, é o produto da primeira, que é o reagente da segunda. Tudo bem até aí? Ei, tudo bem? Tudo, Guga. Aí veja. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ó, eu tenho que multiplicar por um valor que eu anule esse sódio. Quantos sódios eu tenho aqui? 2. Aqui eu tenho quantos? 10. Então eu tenho que multiplicar a primeira por 5. Toma com Deus. Vai, fica quieto. Aí aqui dá quanto? 10. Aqui dá quanto? 15. 10. E aqui dá quanto? 15. 15. Todo mundo entendeu o que eu fiz, não entendeu? Sim. Sim. Aí veja. Aí agora, ó, que eu fiz isso. Fica quieto. Aí agora que eu fiz isso, ó. Eu corto sódio com sódio. Eu sou obrigado a fazer isso, viu? E soma as equações. Bora somar. 10 NaN3 mais 2KNO3 dando quem? Vá. 15 nitrogênios com 1 dá quanto? 16. 16 nitrogênios mais K2O mais 5 Na2O. Certo, pessoal? Torres está por aí ainda ou foi embora? Ih, Torres foi comer, hein? Cadê Torres? O quê? Cadê você? Eu falei. Tá acordado, não Eu tá? tô aqui anotando que nem um doido. Muito bem, veja. Então, ó, 10 mols de NaN3 está para 16 mols de nitrogênio. Certo? Aí, olha, aquela tua pergunta, Torres, ó. 10 mols, quanto é que vale NaN3? Hein? Ele só dá Aí tem que NA. calcular aí, né? Não, ele deu nitrogênio aqui. Na e N3 vezes 14. Muito bem. E 14 vezes 3, não é isso? Dá 23. E aqui dá quanto? 42. 42. Então a gente acabou de... Não, 32, não? Não, para mim. 42. Não, 42. Dá Então 65. dá quanto? Na outra questão também dava. 65. Agora vê. Torres, por que eu te chamei? Porque naquela hora a gente achou o número de mol, não foi isso? Tu lembra que Paulo Vinícius mandou eu botar 22,4? E eu disse, não pode, porque não está na CNTP. Mas olha o que ele fez agora, vê, ó. Ó, olha o que ele fez agora, vê o que ele fez agora. Vê o que ele fez agora. Olha o que ele fez agora. Ele deu volume a 25 Ó, graus e não tem. Volume molar a 25 graus e 1 ATM. O que é que está aqui? 25 graus e 1 ATM. Quanto é que vale? Quando é que está 25 graus e 1 ATM? Ele falou?
Vale quanto? 24,5. 24,5. Logo, eu não preciso usar a equação, porque ele já disse que estava isso, né? Logo, quando eu tiver 98, qual vai ser a massa? Sei lá. Entendeu o que eu fiz, pessoal? Entendeu por que eu coloquei 24,5? Sim. Porque, veja, olha, cuidado, ó. A questão deu o volume nessas condições. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Todo mundo entendeu ou não? Sim, entendi. Sim, Guga. Então, vê. Agora, então, vamos fazer conta. Vê, quem é X? Dá 62,5. 162,5, né? É. 98 vezes 10 vezes 65, dividido por 16 vezes 24,5. 24,5 vezes 4 dá 98, né? Dá. Não é? É. Isso aqui não é 4, né, pessoal? É. Não é? Aí 4 por 16 aqui dá 4. Aí dá 650 dividido por 4, que dá 162,5 mesmo. Olha aí. Gostaram dessa? Gostei. É top, é top. Top. Top, top. Não foi essa? Top. Essa foi top. Tu Muito tem. Agora nem vou saber dizer, mas tem alguma nessa ficha questão de densidade dos gases? Tem. Porque. Não. Tem não? Não. Tá. Nessa não, eu não botei nessa, sabe por quê? Deixa eu te dizer, porque como não cai na prova, eu não quis confundir. Mas na próxima aula já começa por... Não, Cai não. cai. Cai não. Ué, Cai? Essa ficha não tem Fábio disse que vai densidade. cair uma teórica de densidade dos gases. Ah, sim, vai cair isso aqui, ó. Vê. Ah, Bora fazer outra? bora. Ó, vai cair, eu acho que é um assim, ó. Ó aqui, Ah, sei. Entendi. certo? Vamos lá. Ó, eu tô fazendo todas da UPE, viu, pessoal? Todas da prova. Ó, um protótipo de airbag tem 20, de volume 20 litros. Volume 20 litros. Deverá ser preenchido com nitrogênio gasoso a uma pressão de 1 atm. Pessoal, temperatura 27 graus. Posso trabalhar com 27 graus nesse caso? Não. Jamais. Diga, jamais. Nunca, nem pensar. Nunca poderá trabalhar com temperatura em graus Celsius, tá? 300 Kelvin. Aí, quantos gramas de ácido de sódio devem ser decompostos, sabendo que essa reação forma sódio metálico e gás nitrogênio. Olha aí, ó, a tua pergunta, ó, NaN3 vai dar quem? Sódio metálico e nitrogênio. Certo? Ô, Guga, Oi. tá aparecendo um 2, tá? Tipo NN2 aí. Desculpa, eu botei 2 mesmo. E NaN3. tu Aí, tirasse foto da questão anterior? tirei, mandei para vocês. Ok. Aí vê, ó. Aí aqui vai dar sódio e lembre-se, olha, pessoal, nitrogênio é N2, tá? Toda vez que tiver sozinho, nitrogênio, ó. Oi. A pressão não é 1 atm e meio, tu colocar só 1 atm. Foi? Foi. E são as drogas, hein? Ó. 1,5. Para de ser zoada. Aí, ó. Vê bem. Aí aqui, ó. Balancear, né? 2 vezes 1, 2. Bota 2 aqui na frente. E aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Aqui bota 3 aqui na frente. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu fiz? E a Com sua... certeza, Guga. Pronto. Então, agora, ó. Vamos lá. Como é que a gente acha aqui? Vamos achar? Bora. Quem é a pressão do nitrogênio? 1,5. Quem é o volume do nitrogênio? 20. Quanto é o número de mol? Sei lá. Quanto é R?
0082. E quanto é a temperatura? 300. Aí a gente já Aí pode aqui também dá- falar com vocês aí, né? Porque toda vez que é o padrão. Ah, é. Aí já decora que dá 24,6. Aí, ó. 30 é igual a N 24,6. Aí Quanto dá é um N? resultado. Dá 1,219. 1,22, né? Aproximadamente. É. Pronto. Aí agora, ó. Agora, isso foi o primeiro momento, né? Agora é o segundo momento da questão. Quanto é que pesa NaN3? A gente fez agora. NaN3 pesa 60, não é verdade? 65. 65, é? Isso. 65. É, 65. Eu fiz 3 vezes essa conta. Então, ó, 65 gramas por mol. Então, aqui, ó, 2 vezes 65 estão para 2 mols. Não é isso? Para 2 mols, não. Para 3 mols. Não é assim? Sim. Se eu tiver... Quanto é que eu tenho, pessoal? 1,22. 1,22 mol. Tá para X. Então, quem é X? 130 vezes 1,22 dividido por 3. Dá quanto? 52,8. Todo mundo entendeu essa? Tira a foto, Sim. Guga. Não vai ficando mais fácil, né? Quando a gente vai fazendo mais, né? Sim. Torres. Guguinha. Quando eu digo que a aula passa divertida, o pessoal às vezes pensa que é mentira ou brincadeira. Não é verdade? Não passa muito mais rápido do que a gente imagina. E olha que hoje é sábado, viu? Hoje é sábado. Guga, relaxa. Ontem, sexta-noite, eu tava estudando patinha de inseto. Pra mim, isso aqui é. É um sonho, né? Traumatizante. Vamos lá. Sexta! Alguém tem dúvida dessa questão? Não. Não. Essa questão agora é questão olho, hein? Eu acho que é letra A. Não, é letra B. Eita, vamos ver, né? O processo contínuo de respiração consiste na expansão e concentração de músculo da caixa torácica, sendo o sistema aberto. Quando a pressão intraalveolar é menor que a atmosférica, tá aqui, ó, respirando, né? Caixa torácica. Quando a pressão aqui é menor do que a pressão externa, o que é que acontece, pessoal? Ocorre a entrada de ar. Não é isso? Legal? Aí ele diz: ocorre a entrada de ar e os pulmões se expandem. Após as trocas gasosas, a pressão intraalveolar aumenta. Aí o que é que acontece? Ficando maior que a atmosférica. Assim, a concentração da caixa torácica, os gases são botados para fora. Considerando a temperatura interna do corpo humano constante, olha, temperatura o quê, meu povo? Aí pode usar Constante. P vezes V sobre T, né? Aí tu corta o T. Exatamente. Aí, ó, pressão, volume e temperatura, não é isso? Se a temperatura é constante, qual é a relação entre pressão e volume? Quando você aumenta a pressão, o que é que acontece com o volume? Não. Aumenta a pressão. O volume diminui. Lembra que é o quê? A injeção, né? Concorda? Sim, sim. Sim, Guga. Então, ó, pressão vezes volume. É a letra E, né? Qual é o gráfico? Letra E, pô. Não, desculpa. É a letra D. Letra D. Tá tirando onda. Qual é a letra? D. Qual? B, porque é a única que. É B? O outro É sobe. mesmo, é? E aí vai passar pelo. Vai ter volume negativo, é?
É D, Guga. D. Não, pessoal, é inversamente proporcional. É A. É, A? É A, que não é. Não é É. isotérmico, menina. Tá falando que a Então. temperatura é constante. True. É gráfico isotérmico, pô. Exatamente, pessoal, vê. Se eu aumento, eu vou dar uma injeção, eu aumento a pressão no êmbolo. O que acontece com o volume da injeção? Cada vez vai diminuindo. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Se eu apertar esse copo, ele diminui de tamanho. Então, quando eu aumento a pressão, o volume o quê? Diminui. Por que não a letra C? Porque na letra C, quando eu aumento a pressão, eu estou aumentando. E por que não é B, Guga? Porque na letra B, ó, vou passar, ó. Vê. Quando eu tiver uma Não pode ter negativo. Nossa, gente. Concorda? Total. Entenderam agora? Sim. Sim. Pessoal, fiquei preocupado, hein? Errei, fui moleque. Pior que Olha. é moleque total também. Pessoal, galera. tá ligado nessa questão, não tá todo mundo? Agora eu tô ligado. Eita, é Ita. Peraí. Olha que eu mandei. Não, peraí. Volta. Não é que nem a última questão que tu passou no itinerário, não, né, Google? Por favor. Vê. Tem o quê? Aquilo ali foi cabuloso. Aquela questão que tu passou no itinerário. Eu não. uma ficha que a classe Aquilo ali foi cabuloso, Google. Fiquei uma hora pra fazer aquilo ali. Toda a questão do Ita, gente, é cabulosa. Não, Ah, mas essa não era isso. Era pior. Eu adoro que tem uns vestibulares que você respira, agora tem outros que, tipo, a respiração não vem, assim. Tipo, Enem, FPS, católica, você fica tranquilo. Agora chega um ITA, assim, aí o coração já para. Itaim, Fuvest e Unicamp. IME, meu Deus do céu. Isso. Ó, vê. Preste atenção. Pessoal, as variáveis de estado são 4, tá? Pressão, volume, temperatura e número de mol. Certinho? Então, vê, o primeiro, preste atenção. Eu só posso analisar quando eu deixo um constante. Então, o primeiro eu vou deixar pressão constante. Legal? Que na bocada a gente chama isso de quê, pessoal? Isobárica. Me diga uma coisa, volume e temperatura. Qual a relação? Diretamente Quando proporcional. aumenta a temperatura, aumenta o volume. Exatamente. Veja, como enche um balão? Como enche um balão? Aquele balão que voa no mundo aí. Com ar quente, não é verdade? É verdade. Por quê? Balão, por que não pode ser com ar frio? Ah, porque senão... Porque, vê, quando o ar é quente, você não está aumentando a temperatura, o gás, o quê? Ele expande. Por isso que o universo Então, é pequeno. aumenta o volume. Logo, pessoal, eu posso garantir que volume é diretamente proporcional à temperatura. Tá certo? Legal? Certo aqui, pessoal? Certo. Aí vê, preste atenção aqui para um erro que é muito comum. Vê. Tá aqui volume e tá aqui o quê? Temperatura. Vê, temperatura tem que ser em que unidade? Kelvin. Existe 0 Kelvin? Não, acho que não. Existe não. Então, vê, ó. Zero Kelvin Esses gráficos, mais baixo. tá anotando? O que é que eu fiz nesse gráfico? Quando passou pela origem, o que é que aconteceu, pessoal? Ele ficou o quê? Pontilhado. Por que ele ficou pontilhado numa prova da UPE, por exemplo? Para você lembrar que não existe nenhum volume que tenha uma temperatura de 0 Kelvin, porque não existe 0 Kelvin. Então, o gráfico não pode cortar o zero. Legal? Beleza. Ei,
Pessoal, Se for uma questão de gráfico assim e a resposta estiver cortando zero, pode ser anulada por causa disso? pode. Por exemplo, a UPE anulou uma questão por culpa disso aqui, ó. Eu acho que eu já falei isso no itinerário, vê. Quando eu aumento a temperatura de um gás, o gás fica maior em agitação, não fica? Não fica mais agitado? Yes. Então, eu posso dizer que aumentou a energia cinética? Hein, pessoal? Pode, Se ele mas está mais agitado, se ele está mais agitado, aumentou o quê? A velocidade. Não aumentou? Mas aí aumentou a média, né? Exatamente a sua doce voz, Miguelito. O que aumentou foi a velocidade, o quê? Média. Então, o que aumentou foi a energia cinética, o quê? Média. Eles anularam a questão porque não escreveram o quê? Média. Tá legal? Aí tu vai dizer, mas qual é a diferença? É porque se eu não botar média, eu estou dizendo fisicamente que todas as moléculas apresentam a mesma velocidade. Isso é impossível. Elas aumentaram na média, mas nem todas têm a mesma velocidade. Certo? Agora veja, se a temperatura é constante, pessoal, vocês entenderam o que eu falei aqui? Sim. Caiu? Sim, Vê. sim. Então posso continuar, né? Vê. Isotérmica. Então temperatura é constante. Qual é a relação entre a pressão e o volume? A gente acabou de ver, né? Imagine que eu vou aplicar aqui uma injeção. Legal? Quando eu aumento a pressão, o que é que acontece com o volume? Diminui. Não é verdade? Então, o aumento da pressão diminui o volume na temperatura constante. Então, pressão é inversamente proporcional ao volume. Tá? Ô, Guga, mas se eu, aumento o volume, a temperatura não diminui? Não, porque nesse sistema, por exemplo, se você tiver, você tiver aplicando injeção numa pessoa no seu consultório, a temperatura vai alterar porque tu está mexendo no êmbolo da injeção? É porque não faz muito sentido. Porque assim, eu fiz uma questão de física que falava como verdadeiro que, se o volume aumenta, a temperatura cai. Se o volume, se a pressão for constante. Aí o volume, se a pressão for Você só pode analisar duas grandezas se uma terceira estiver constante. Entendeu? entendi. Vê. Então aqui, ó, é inversamente, ó, o gráfico, ó. Tá vendo? E o terceiro exemplo que eu vou dar é o que você acabou de falar, ó. Se o que vai ser constante agora é o volume, tá? O volume está constante. Então, como é o nome dessa transformação? Isocórica ou isométrica ou o quê? Volumétrica. Isovolumétrica. Então, veja, eu não estou mexendo no volume, tá? Então, qual é a relação entre pressão e temperatura? Veja, se você aquece um sistema, as moléculas agitam mais ou menos. Mais. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação. Não é verdade? A agitação molecular. Com isso, eu aumento quem? A pressão. Então, pressão... Guga, tudo isso eu posso demonstrar na equação de Clapeyron, né? Pode, direto. A equação de Clapeyron é uma... isso que eu acabei de falar é demonstrando a equação. Vou te mostrar, vê.
Então, pressão e temperatura diretamente proporcional, não é isso? Não pode cortar o quê? A origem, né? Por quê? Porque a origem é o zero, e o zero é em que aqui? Kelvin. Legal? Uhum. Aí vê, ó, o que Marcela perguntou é isso aqui, ó. O que foi que eu acabei de mostrar pra gente aqui? Pressão é inversamente proporcional ao volume. Pressão é proporcional à temperatura e volume é proporcional à temperatura. Não é isso? Não é isso? Sim. 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 Então, vê. Pressão é sempre numerador. Volume e temperatura. Então, ó, PVT igual a quem? P', V', T'. Daqui ele tirou a equação dos gases, não é isso? Certo? Aí, ó, eu posso dizer que PVT, ela é o quê? É uma constante. Não é constante? Vê, pessoal. Pessoal, olha para cá, vê. Olha para cá. Qual foi a primeira fórmula que eu cheguei? Pressão 1 sobre volume, não foi isso? Então, aqui, ó. Pressão 1 sobre volume. Certo? Qual foi a segunda fórmula que a gente chegou? Pressão proporcional à temperatura. Então, proporcional à temperatura. E volume proporcional à temperatura. Transforma isso em igualdade, vá. PV constante, V. PT constante e V sobre T constante. Aí o que foi que eu fiz, ó? O que eu fiz foi isso aqui, ó, Marcela, vê, ó. Vê, para ninguém decorar, pô. Vê. Pressão tá sempre aonde? Ó, pressão e pressão. Volume. Volume e volume. E temperatura está sempre numerador, denominador. Então, eu cheguei à conclusão que o quê? P vezes V sobre T. Isso é sempre o quê? Constante. Entendeu o que eu fiz? Eu transformei as três numa equação só. Concorda? Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo aí? Sim. Aí, ó, a constante, ele multiplicou. Se eu multiplicar a constante pelo número de mol, não tem nenhum problema, né? Estou multiplicando. Aí, ó, o que é que aconteceu? Ficou PVT igual a constante, ele chamou de R, e o número de mol de N. Ó, arruma aqui, como é que ficou? PV igual a NRT. Pronto. Aqui está a equação de Clapeyron. Então, a equação de Clapeyron é provada por isso que eu mostrei aqui para vocês. Entendeu? Sim. Pessoal? Sim, Guga. Sim, sim. Entendemos. Deixa eu bater isso aqui, não foi? Cuidado, foi sem querer. Porra. Peraí. Ai, meu Deus. O Guga caiu, foi? O que aconteceu? Não entendi, velho. Acho que ele Acho que foi mau caiu. contato. É evento canônico de toda aula. Pessoal, Mas ele cai eu e sei. tipo, ainda fica o. Ah, tá. Que eu tava É porque caiu, mas é porque bateu aqui ainda, sem eu querer. fiquei, É porque bateu sem querer no
como é que se diz? No fio. Aí ele caiu. Entendeu? Evento canônico de toda aula. Entendi. Olha aí. Tô mandando os quadros. Todo mundo entendeu o que eu fiz até agora? Yes, Sim. Guga. Aí vê, pessoal. Aproveitando o ensejo, deixa eu fazer também uma coisa aqui bem legal. Todo mundo sabe como é que a gente chega na densidade? Massa, Massa sobre sobre volume. Não, não é assim não. Densidade do gás. Calma. Cara, Explicado, não. não? Fábio tinha explicado, não? Fábio explicou. Deixa eu ver aqui. Sim, ele explicou na sala. Ok, a densidade de gás. Ele pega como N é igual a M sobre a pressão massa molar. dividido por R vezes T. Porque, vê, ó. PV é igual a quem? NRT. Não é isso? Quem é o número de mol, Vinícius? Quem é o número de mol, pessoal? Massa sobre a massa molar. Pô, não desconcentra não. Então, vê. Quem é PV? Massa sobre massa molar vezes RT. Passa mol para cá, passa V para cá. Aí vai ficar P vezes mol igual a massa sobre V, R vezes T. Quem é a massa sobre o volume? Massa sobre o volume e a densidade. Ah, é a Densidade. densidade. Isso mesmo. Então, ó, densidade é o quê? P mol sobre RT. Polícia Militar rendeu traficante. Certinho? Densidade do gás. Polícia militar rendeu traficante. É bom. Porra! Como Que foi? Repete aí, Guga. Polícia Militar rendeu traficante. Vê. Beleza. Agora, imagina isso aqui, ó, que é outra coisa. Faz tempo que não cai na UPF, se vai cair esse ano. Eita, Oh my adivinha. God. Vê, A prova tá do teu lado aí, pô. tá aqui do meu lado a prova da UPF. Ó, Será que Gustavo faz a prova da UPE? Mas não Rapaz, faz isso. lhe garanto que se eu fizesse, a prova era mais bem feita, porque ou prova mal feita, viu? Que farpa! Olha a farpada que ele soltou. Ai, Google, eles têm família. Né? Pergunta a Fernandinho. Fernandinho que gosta da prova da UPE. Ó, vê, temperatura é constante, não é verdade? Hein, pessoal? Yes. Sim. Aí vê. Se a temperatura é constante, tu concorda comigo que a energia cinética do ponto A é igual à energia cinética do ponto B? Concorda ou não? Concordo. Concordo. Vou botar aqui um gás chamado gás A e vou colocar aqui um gás chamado gás B. Sim. Certo? Eles vão se encontrar, né? Aí vem, o que é energia cinética? M V de A ao quadrado sobre 2. M V de B ao quadrado sobre 2. Esse M é a massa molar. Então, mol de A, V de A ao quadrado, corta 2 com 2. Mol de B, V de B ao quadrado, certo? Então, quem é V de A ao quadrado sobre V de B ao quadrado? M de B sobre M de A. Extremo pelos meios, tá? Legal? Sim. Então, V de A sobre V de B é raiz quadrada de quem? De M de B sobre M de A. O que é isso, pessoal? Quem lembra? Lei de Graham. E o que é que Graham diz? Quem é mais pesado tem o quê? Menor velocidade. Não tem lógica isso? Então, quem é mais pesado legal, tem sim. o quê? Menor velocidade. Não é legal, pessoal?
Mas Aham. essa Como é que se fórmula escreve aí, essa Graham, lei hein? de... Ah, tá lá em Aqui, ó. Grahan. Ô, Guga, a lei de Graham, é, a gente vai usar em gás? Só para gases. A gente vai usar, então, essa lei em gás. Sim. Ou seja, quando eu tenho dois gases, o mais pesado é o que terá a menor velocidade. Certo? Alright. Vamos lá. Olha aí, sétima questãozinha. Vamos lá, vamos lá. Olha aí. Pessoal, essa questão é questão 8, viu? Eita. Vê. Uma amostra de 4,4 gramas de gás ocupa 3,1 litros. Bora ver isso agora. A 10 graus Celsius. Olha a frescura do Ita. 10 graus Celsius. Que dá quanto, pessoal? 283. 283. 83. Ué, mas é 273. 283 273 mais 10, 283. e 566 milímetros de mercúrio. V. A cidade alternativa que apresenta a razão entre as massas específicas. O que é massa específica? Densidade e a deste gás e a do hidrogênio gasoso. Hidrogênio gás da brincadeira. Nas mesmas condições de pressão e temperatura. Frescura desse, Vamos lá? desse, Oi? Frescura desse tá botar em milímetros por mercúrio. Mas vê, pessoal. Quando ele bota aqui, o que é que a gente faz? Bora achar? PV é igual a NRT. Quem é a densidade que a gente acabou de aprender? Quem é a densidade? P vezes massa molar. Bora lá. Polícia Militar Vezes prendeu. militar rendeu traficante. Não é assim? Vamos lá. Quem é a pressão? 560 e... Pode ser Sei. 566. Não, ou Pode ver. Quem é o mol, o número de mol, a massa molar do gás? Tu não sabe. Aí, esse é o problema. Como eu não sei, como é que eu acho a massa molar de um gás? massa PV Usa igual a NR. T. Ó, T. Guga, mas quando tu acha o número de mols, tu vai ter que... Porque, tipo, 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Não. Um mol não é isso, não. Isso aí é quantas partículas tem o mol. Aí não estou usando número de Avogadro, não. Vê. Aqui eu vou usar assim, vê. Vê como é direto. Vê. Isso eu não vou usar, não. Vê. Eu vou usar aqui. Quem é a pressão? 566. Quanto é o volume? 3,1. Quanto é o número de mol? Não sei. Quanto é R? 62,3. Oxê, onde ele diz que é 62,3? Não diz em canto nenhum. Mas veja, se a pressão for em milímetro de mercúrio, Sou eu. R vale 62,3. Eita, não sabia disso, não. Certo? E quanto é a temperatura, pessoal? Ô, Guguinho, onde é que tá o valor de R aí? Eu acho que ele não dá. Ah, não dá, né? Pode. Essa questão é na prova, viu? Ah, o Ita não é. Essa questão é na prova, viu? Tinha que ser Ita, né, gente? Aí na prova o cara vai querer que você transforme para milímetro de mercúrio, para ATM, né? Pessoal, quanto é que dá N? N vai dar. Quanto é 566 vezes 3,1? Fazer? Isso é mais rápido. Porra, Vinícius, é muito preguiçoso. Isso é rápido. Quer ver? Já retorno. Pessoal, quanto é 566 vezes 3,1? Pessoal.
Pessoal, caiu. Caiu não. Oi, É cara, não. 1.754,6. Mil quanto? 754,6. 754,6. E quanto é 62,3 vezes 283? Deixa eu ver. 17.630,9. Quanto? 17.630,9. Quanto é que dá essa conta aqui? Dá 0,1, né? 0,1 aproximadamente, porque dá 009. É, 001. Aí veja, ó. Você não achou 0,1 mol? Aí vem. 001, Guga. É 001. Não, é 01. É 009. 009. 01. Mas se ele dá 009. Ah, realmente. Aí vê, ó. Deixa. Aí aqui, ó. Só que, né, 4,4 gramas. Aí eu faço, ó. 0,1 mol é 4,4 gramas. Então, 1 mol é quanto? 44. Pronto. Aí agora, ó, não achei quanto vale 1 mol, aí eu coloco aqui, ó, 44 vezes 62,3 vezes quanto é a temperatura? 283. Quanto é que dá essa densidade aqui, pessoal? Calma, então fazendo a conta. Põe aí de novo. E tá foda de raça. Esse. O R62,3 está certo. Oi? O R62,3 está certo. Multiplicando por 780 dá isso mesmo. Não, porque a pressão não está em milímetro de mercúrio. Então, sim. Aí Ele tem 62,3 o R. é 62,3. Dá quanto? Fazendo a conta. 566. Quanto é 566 vezes 44? 24.904. Quer dizer, 24.490. 24.490. E quanto é 62,3 vezes 283? Não, Guga. 2.490. Ó, eu não sei se eu coloquei errado, mas o meu deu aproximadamente 1,4. É o meu também. Na calculadora Eu vou aqui. botar aqui os números. 1,4 aqui? É Foi, isso? deu aproximadamente 1,4. Pronto. Aí vê, qual foi a pergunta dele em relação ao hidrogênio, né? Oi? 1,41, tá? 1,41. Tem gente fora. Tem gente fora da aula, da sala? Acho que tem. É, Marcelo. Oxe, Marcelo, tu caísse, foi? Foi, descarregou. Oh. Vê, aí, pessoal, tem uma pegada aqui agora nessa questão. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a densidade em relação a do gás hidrogênio, né? Aí vê, a densidade desse gás, que é o CO2, em relação ao do gás hidrogênio, aí a gente tem que fazer, ó. Quanto é a densidade dele? 1,4 dividido por 0,089. Dá quanto isso, pessoal? A densidade de hidrogênio é prova daria ou a gente teria que descobrir de alguma forma? Rapaz, teria que saber. Mas eu nem lembrava, vice. 0,001. Oxê. Que absurdo. Deu Essa questão tá na prova. Essa 15,7 aí. questão. Tem uma questão dessa na prova de vocês. Fábio não falou dessa questão, não? Não. Só sei que mudou. Diz. Deus que me livre. Deu Dá quanto? 15,7. Eu podia explorar a densidade do hidrogênio, não. A gente ia com Deus Foi bem no sincero pau. esse Deus que me livre. Pessoal, deu quanto?
Deu 15,7. 15,7. Não, então tem alguma conta errada aí. Tem Eu certeza? refiz aqui na calculadora. Tenho. 1,4 dividido por 0,089. Dá 15,73. 22. Acho que não é o contrário, não. Hã? Porque senão não bate muito, não. Não. Vê. Não, se Ele fizer quer saber. 0,089 por 1,4 vai dar 0,03. Ou É que a 0,06. pressão, a temperatura e R Ah. são iguais, então o que importa é a massa molar. Pessoal, não precisava fazer nada disso. Desculpa. Então, é o que eu tô falando. Tudo é Guga, igual. mas ele são quer 22. a razão entre as massas. Não, ele quer a densidades. Densidade. Ó, ele quer a razão entre as massas específicas. Massa específica é densidade. É porque a densidade de X sobre a densidade de hidrogênio é o mol de X sobre o mol de hidrogênio. Entendeu? É porque no final, pressão, R e T, tudo isso pode se anular, porque eles são iguais. Exatamente. Era. Então, o que Aí, ó. é a divisão. Mas isso aqui eu tinha que fazer, viu? Não, essa parte tem que fazer, mas não precisava descobrir a densidade, não. Só precisava fazer. Não. Aí só era colocar. Depois que eu achasse a massa molar, ó, aí eu dividia ela pela massa do hidrogênio. Tava 22. Entendeu o que a gente fez? Sim. Eu não entendi, não. É porque. Assim, ó, diz. Não, explique. Vai ser melhor que eu. Vê, se ele perguntar, às vezes nada, vê, às vezes não. Se ele perguntar a densidade de oxigênio em relação à densidade do hidrogênio, basta você fazer isso, ó. Densidade, né, massa sobre volume. Então, basta eu pegar o mol do oxigênio e dividir pelo mol do hidrogênio, que no caso é 32 dividido por 2. Daria quanto? 16. Não era isso? Aí você vai dizer, e nessa questão, o que é que teve na questão? Na questão, a pegada é que você não sabia quanto era o quê? Quanto era o mol do gás que ele me deu. Então, qual é a minha dificuldade? Então, minha dificuldade é, primeiro, encontrar o mol do gás dado. Certo? Aí, como é que eu achei o mol do gás dado? Achei por aqui, ó. PV igual a nRT. Aí eu achei que ele tinha 0,1 mol. E que 0,1 mol pesava quanto? 4,4 gramas. Então, 1 mol pesa quanto? 44. Então, eu sabendo que esse gás era 44 e sabendo que o hidrogênio é 2, bastava dividir 44 por 2, que dava quanto? 22. Entendeu? Sim, sim. Mas Entendeu aí, mesmo ou no não? caso, a que foi minha densidade expansão mental. do hidrogênio a gente teria que saber, né? A massa molar? Não, porque esse 2 aí, o 2 veio de... Isso é a massa molar. Mas É. isso, pô, o gás Não, hidrogênio, a gente sabe que a massa molar é 1 e H2, né? Ele teria que dar, né? Que a massa molar do gás é 2, né? Ele teria que dar, mas... Mas é A ITA, gente- né? Então não dá. Aí é Oi? raça. Mas aí é ITA, então é raça. Mas sabe, é porque no ITER ele dá no começo da questão. Entendeu? O ITER dá no começo da Guga. questão. Oi. É uma pergunta. Na de Fábio. Na de Fábio vai cair, então, uma questão com densidade de. Pessoal, gás. vê. Isso que a gente acabou de fazer aqui é o que você só precisa de mais uma para você tirar 10 na prova. Guga, é que, tipo assim, eu também não sei se você vai saber me dizer, mas assim, quando ele falou que ia cair uma questão de densidade, ele falou que seria teórica. Não, tem não. Só tem a de densidade que tem é essa daí. Essas questões que Entendi. a gente viu. Certo. Veja. Vamos lá, vamos ver. Ó. Eu posso até dar uma olhadinha depois de novo, mas ver. Primeiro tópico foi essa relaçãozinha aqui, que era importante. Aí vem para a questão 2. Qual foi a questão 2? Foi da UPE. A 3 foi da UPE. Aí a gente teve qual? A 4 da UPE. Aí fez a
A 5, super importante, lembra? Aí veio aquela brincadeirazinha. Aí a 6, que é teórica, é a questão teórica, a 6. Certo? A 7, outra questão que a gente viu agora. E a 8ª, que é essa daqui. O celular tá por aí? Tranquilo até aí? Querem dar uma olhadinha nessa questão? Bora. Bora lá, dá uma olhadinha nela enquanto eu dou uma olhadinha aqui numa coisa. Vou tomar que esteja aqui, mas não tá não. Pode tá aí como modalidade, né? Pessoal? Pessoal? Oi. Ó, qualquer outra coisa amanhã eu reponho, tá? Com alguma questão que eu tenha esquecido. Mas a questão de densidade é essa daqui que tem, sim? Dá um problema. Aí ele diz, ó. Ele diz assim: ao desejar identificar o conteúdo de um cilindro contendo gás monoatômico puro, só tem um átomo, um estudante de química coletou uma amostra desse gás e determinou sua densidade. Olha aí, ó. Qual é a densidade? 5,38 gramas por litro. Aí ele diz: nas seguintes condições de temperatura e pressão, 15 graus e quanto? E 0,97 atm. Aí ele falou, com base nas informações, assumindo o modelo de gás ideal, calcule a massa molar. Essa é a questão de densidade, Miguelito. Aí, ó. Quem é P? Oi. PM, né? RT. Aí, ó, tem duas questões de densidade. Então, a densidade é 5,38, não é isso? Aí, ó, a pressão é 0,97 atm. O mol, quanto é o mol? Ele não sabe, né? Sim. Mas, Guga, uma dúvida. Foi. Nessas de densidade, é só aplicar o. Não, peraí, pessoal, desculpa. Eu fiz são duas questões, eu resolvi como se fosse uma. Eu fiz essa 9 deu Eu fiz a letra B. 9, vou ser bem sincero, eu fiquei quietinho. Ah, é eu o tinha pior que feito a 9, primeira vez que eu fiz, eu resolvi como se fosse as duas, mas depois que eu vi que era muito. Tanto é que eu não entendi. Eu falei, pra que a densidade? Se só com as informações de um mol. Era? Deu letra B. Essa aí. Ei, nona. ô Linzoca, não foi essa questão que ele Essa não- na sala ele tava fazendo? Foi quem tava fazendo, aí a gente não tava conseguindo, aí a gente percebeu que era duas questões separadas. Foi. Tá muito pra que a grudado, densidade muito disso cuidado, aqui? tá ligado? Aham. Essa questão aí deu letra B. Não sei não, fiz ainda não. Bora fazer. Dá A letra B, densidade dá é letra B. 5,38. Ótimo. Quem é P? Quem é a pressão? 0,97. 7. Ele quer saber o quê? Ele quer Massa molar. saber o volume ocupado Ele quer saber a por um massa mol. Não, ele quer saber o mol, né? Ele quer saber a massa, massa molar. molar, menina. É. Quem é o mol? O R é quanto? 0,082. E quanto é a temperatura? Quanto é 273 com 15? 288.
meu amigo, essas Ô, Guga. continhas na hora da prova vai dar um nó pró. Penso da bronca. Ô, Guga. Oi. Mas a questão botou que tinha 1,15 ali. Aí seria pra botar também. Aonde é 1,15? Olha, ó, 273,15 mais Não, temperatura. é só para. É porque eu acho que vai. Se você botar 288,15, talvez dê exato, né? Sei. Aula Nem sei. aproximada, não vou mentir, dá aproximada. É a Quanto é que locação. isso aí? Acho que é sacanagem, Guga. É muita Ela sacanagem botar Também tem uma dessa sacanagem. Não, mas se ligue que é essa daí mesmo. Quanto é que deu isso aí? Ah, isso dá 100, 5,38 vezes 0,082 vezes 288,15. Ó, eu acho. fiz aqui. É porque eu não fiz o 0,15. Eu fiz 288 mesmo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Dá quanto? Mas aí embaixo dá 23,616. Aí fica aproximadamente 127 sobre 0,97. Que aí deu Que dá- 130,9, 131, né? Que a gente aproxima. A massa molar? É, Sério? Pra mim deu 15. Que gás pesado da peste é esse? É, pior que dá altão, é 004. será que eu não? fiz alguma coisa errada, então? Então fez muito errado, Deixa eu velho. refazer aqui de novo, na calculadora. É, dá 134,5. Meu resultado foi 0,0007. 5,38 vezes 0,082 vezes Tá 288. certo aqui. Isso dá 127. Dividido por 0,97. É, dá 131. É 131. Mais pesado do cacete. Que coisa estranha, boy. Olha aí na internet se a resposta é essa, pessoal. Não, é isso, eu acho. Eu fiz mais de uma vez essa conta aqui. Tá batendo. Não É, seria é pesado porque o 288,15 ele tá multiplicando o 0,082, aí ele passa dividindo. Não, aqui é todo mundo dividido por 0,97. Ok. Veja, vou pegar aqui, ó. Ao desejar, como é a Achei. questão? Deixa eu ver aqui, achei a questão. Eu acho que tá certo mesmo, 131. porque eu vi no Mundo Educação e aí tá tipo 13,10 vezes. 13,10 gramas. 13? Não, 131. Mas é vezes. Mas tá certo, porque é vezes mol elevado a menos 1. É 131. Aham. É isso daí. Se ligar, tá, pessoal? Viu? Pessoal? Pra fazer é tranquilo, Guga. O problema é só os cálculos mesmo. É, mas fica ligado aí. Olha, e a 9 eu acho que é a que Miguelito falou, pessoal. Vê, determine o volume ocupado por um mol de substância gasosa Letra B. a 10 atm e quanto? E 298 Kelvin. Dá quanto? 2,44. 10. Volume, eu não sei, né? Ele quer saber. 1 mol, 0,082 e a temperatura 0,98, né? Dá quanto? 20,5, é? Ó, fica 10V igual. Não, dá 2, né? 2,44, né? É 2,44. No final dá 2,44. Pronto. É essa daí mesmo. Isso é só montar na fórmula. Pronto. Pronto, pessoal. Vimos tudo de gases hoje. 9 questõezinhas. Foi bom, não foi não? Vem cá, amanhã Tu que tirou horas? foto? Vou mandar agora. Amanhã que horas? Pode ser à noite, é, porque à tarde por mim, eu de tenho um noite. compromisso. 7 horas, tá bom? De noite. Pode ser. 7 horas, Fechou. 7 horas Tá pra bom. cal. Que é o de sempre, né? Pode Porque ser às 7 7 horas em ponto. 7 Ah, 7 né?